Abasteça bem logo pra cá. Posto Santa Isabel, venha comprovar. Posto Santa Isabel, Posto Santa Isabel. Essa qualidade tem um endereço. Posto Santa Isabel, Posto Santa Isabel. Onde o meu carro eu abasteço. Vai abastecer? Então venha pro lugar certo. Posto Santa Isabel. Combustível de qualidade, na quantidade certa e preço justo. Diesel comum, diesel S10, gasolina comum, aditivada e etanol. E mais, box conveniência, restaurante, autoelétrica, lava-jato e borracharia. Posto Santa Isabel. Funcionamento 24 horas. Às margens da BR-230, próximo ao Conjunto Parque Leste, em Oeiras. Posto Santa Isabel 106.1. O que é bom a gente nunca esquece, o que é bom tá sempre em primeiro lugar. Óticas Rivellini, não dá pra comparar. As Óticas Rivellini, a gente já conhece. Óticas Rivellini, porque você merece. Excelência, qualidade e melhor preço da cidade. Só as Óticas Rivellini oferece. As Óticas Rivellini têm conforto, qualidade, confiabilidade e segurança. Óticas Rivellini, cuidando da sua visão. Está querendo reduzir a sua conta de energia? A Voltec tem a solução. Com um sistema de energia solar integrado à rede, a Voltec consegue reduzir a sua conta em até 95%. Isso mesmo, a Voltec consegue reduzir a sua energia em até 95%. Quer saber como faz? Entre em contato pelo telefone WhatsApp 89 3462 2526, que faremos o seu orçamento, ou se preferir, vá até a nossa loja na Avenida Duque de Caxias 225. Voltec, o sol é o nosso negócio. Rádio Educativa de Oeiras, Cristo Rei FM. Emissora pertencente à Fundação Dom Edilberto Dickenborg. Frequência modulada 106,1 MHz. De Oeiras, Piauí, para toda a região. Vem aí, mais um campeão de audiência. Atenção. Top de 5 segundos. A partir de agora, a universidade entra na sua casa. Ensino, pesquisa, extensão, cultura, informação, tudo que circula a vida acadêmica do campus Posidônio Queiroz. Oeiras, primeira capital do sol imperador. Fique sintonizado na Educativa Cristo Rei FM 106,1. Estamos começando o seu UESP nas ondas do rádio. Em Oeiras, 11h04, bom dia ao povo do Vale do Canindé, bom dia ao povo de Oeiras, com mais uma chuvinha boa. Aqui é o professor Arlon, estamos começando mais um UESP nas ondas do rádio, nesse sábado 24 de outubro de 2020. Bom dia, ouvintes da FM Cristo Rei. O dia hoje aqui em Oeiras amanheceu assim mais tranquilo, né? Feliz. Aqui é a professora Elimar, é com muita alegria que a gente inicia o nosso UESP nas ondas do rádio. E hoje, na continuidade de nossa série especial sobre os 20 anos do campus Professor Posidônio Queiroz, temos a felicidade, a alegria de termos contado com a participação do nosso colaborador, técnico administrativo, o Francisco Dones. Dones, que veio lá de Corrente, é formado em Direito e tem colaborado aqui no nosso campus desde 2018. E nós fizemos algumas perguntas a ele e ele respondeu numa lapada só. Então, eu vou ler aqui as perguntas e já vamos partir para ouvir as respostas dele. Então, nós perguntamos ao Dones, pedimos que ele se apresentasse aos ouvintes, falando sobre a formação e como caracteriza a relação dele com a UESP. Depois perguntamos, você trabalhou no campus de Corrente desde 2018 e está aqui no campus de Oeiras. Como é essa experiência de ter trabalhado em dois campi? Qual a sua expectativa sobre o futuro do campus de Oeiras?
E agradecemos, né, já a entrevista com ele, né, e deixamos um espaço para ele fazer as considerações finais. Então vamos ouvir aí com a palavra o Francisco Donis. Bom dia, comunidade uespiana, professores, colegas técnicos, demais funcionários do campus Professor Postônio Queiroz. Queria dar um bom dia todo especial aí aos nossos ouvintes, aos ouvintes da UESP nas ondas do rádio. E nesse curto intervalo de tempo aí, queria contar a vocês as minhas vivências de todo esse período em que eu entrei na UESP, né, que é um período desde aluno até a técnico. Então é um período muito longo, né, bem longo, relativamente longo, e eu queria compartilhar com vocês. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Francisco Donis, eu sou técnico administrativo da UESP desde 2012, mas a minha trajetória na UESP começou mais cedo. Eu fiz o vestibular da UESP em 2010, fui aprovado para o curso de licenciatura plena em História, e fiquei breves 2 meses, porque a minha paixão sempre foi Direito, né? Então, a minha família é muito humilde, né? Poucos recursos. Então, eu senti que eu teria que sair da minha cidade para fazer o curso em outra cidade, em cidade que tivesse o curso que eu queria. Mas aí é que está, né? Como já disse, minha família é muito humilde, sem recursos financeiros. E aí, em 2010, eu pensei, bom, não tem direito, não tenho como fazer direito, mas eu vou fazer um curso que me agrade, pelo menos nesse período inicial. Eu ouvia muitas pessoas falarem que o curso de História seria uma base fundamental para o curso, para entender, para chegar mais maduro no curso de Direito. Então, eu fui aprovado em 2010 e fiquei por 2 meses. Nesse curto período, eu tive meu primeiro contato com a UESP, né? Então, em 2010, conheci professores, alguns colegas, né? A maioria dos professores que hoje estão na UESP e até mesmo os colegas técnicos eu não conheci, porque foi um período curto, né? Mas eu tive a minha primeira experiência com uma universidade pública nesse intervalo e pude constatar como era diferente daquilo que eu estava acostumado, né? Eu estudei o tempo todo, minha educação básica eu fiz na escola pública, então eu cheguei na UESP com uma visão ainda de escola básica, né? E quando eu me deparei com o curso de História, não que eu fiquei, vamos dizer, decepcionado, mas eu era muito inexperiente, eu acredito que tinha pouco conhecimento de como funcionava a universidade pública. Associado ao fato de não querer inicialmente o curso de História, eu me desmotivei nesse período de 2 meses e acabei desistindo. Aí, o que acontece? Eu sempre tive muito poucos recursos, minha família é muito humilde, e eu vi que a única forma de estudar, de fazer o curso de Direito, seria se eu trabalhasse. Mas como vocês devem saber, a cidade não mudou muito, né, de 2010 para cá, mas continua com esse problema, e muitos jovens acabam tendo que sair, acabam tendo que ir para outras cidades para poder procurar emprego. E eu inicialmente vi muita dificuldade em conseguir trabalhar, então mesmo que eu fosse aprovado para o curso de Direito para uma cidade próxima como Picos, eu encontraria muitas dificuldades para acumular o trabalho com o curso. Então, em 2010, quando eu desisti do curso de História, eu tive em mente que eu teria que passar em um concurso, porque o concurso me permitiria uma maior flexibilização, para que eu pudesse estudar e trabalhar. Então, em 2010, eu desisti do curso de História e fiquei de 2010 até final de 2011 me preparando tanto para o curso de Direito quanto para um concurso, né? E, para minha
sorte tremenda, né? Em 2011 saiu o edital justamente para o concurso da UESP, concurso para técnico. Concurso esse que era regionalizado, era por regiões, né? Por macro-regiões. Então tinha aqui o Vale do Canindé, tinha a região da Chapada das Mangabeiras, que era mais ao sul do estado. E eu acabei vendo essa oportunidade com uma chance de, ao mesmo tempo, né, fazer o curso que eu queria e poder trabalhar, né? Então, eu ia conseguir, se passasse, trabalhar em uma boa instituição, né? E concursado em um local bacana. E, ao mesmo tempo, eu conseguiria fazer aquilo que eu sempre quis, que era o curso de História. Mas aí, novamente, eu bati na questão da dificuldade financeira, né? Então, o que eu fiz? Eu sabia que, mesmo que eu fizesse, né, que eu passasse no concurso, eu poderia, por exemplo, não passar no curso e vice-versa, né? E tinha uma outra questão. Como o curso de Direito não tinha aqui no campus de Oeiras, eu teria que ir para Picos, para Floriano, para Bom Jesus ou para o sul do estado, Corrente, né? E tinha um probleminha porque o concurso público, por vezes, eles demoram muito a chamarem os aprovados, e eu teria que inicialmente fazer o curso sem nenhum tipo de auxílio financeiro. Então, por sorte, eu encontrei um colega numa cidade chamada Piripiri, onde tinha também o curso de Direito, né, na UESP de lá, e aí eu ingressei, eu passei no vestibular para o curso de Direito em 2012 e comecei a fazer o curso de Direito na UESP de Piripiri. Nesse período da UESP de Piripiri, o concurso da UESP, o edital saiu em 2011 e o concurso ocorreu em 2012, né? Então eu fiz o concurso em meados de março de 2012 e como o vestibular chamou primeiro, a UESP chamou primeiro os selecionados, aprovados, eu fiquei do início de 2012 até meados de maio estudando no campus de Piripiri, que era onde tinha esse meu amigo que trabalhava lá. Então eu fiquei morando com ele nesse período de março de 2012 até maio, e por muita sorte a UESP acabou chamando os aprovados no concurso naquele mesmo ano, em 2012. E aí eu fiquei muito feliz, né, quando me chamaram. Eu lembro que eu estava já muito triste, pensando porque eu fui para lá, para Piripiri, morar com esse meu amigo, mas eu vi que eu ainda encontrava muitas barreiras financeiras, né? Então, eu tinha muitos problemas financeiros nessa cidade e eu precisava realmente de um auxílio. E quando a UESP convocou os aprovados, aí eu pensei, gente, essa é a minha oportunidade. Para onde eles chamarem, para onde eles convocarem, eu vou. E aconteceu que, infelizmente, como o concurso era regionalizado, eles acabaram me nomeando para o sul. Eu falo infelizmente porque eu estava relativamente perto de casa, né? Estava perto de Oeiras e tive que me deslocar porque eles chamaram para o sul do estado, a UESP me chamou para o sul do estado e eu tive que ir para o campus de Corrente. Então eu fui nomeado para o campus de Corrente em julho de 2012 e eu encontrei uma grande dificuldade, que era a transferência do campus de Piripiri, onde eu estudava, para o campus de Corrente, né? Porque na época não tinha nenhum edital de transferência interna aberto, então a única possibilidade que eu vi foi pedir uma transferência, fazer a solicitação de uma transferência ex officio. E como na época era um período bem inicial de concursos, eu tive um pouco de medo de não dar certo. Mas deu tudo certo, né? Eu fui fui transferido para o campus de Corrente e já estava no segundo bloco do curso de Direito, porque o primeiro bloco eu consegui cursar na cidade que eu passei no vestibular, né, o curso de Direito para Piripiri. Então eu fui fazer o segundo bloco em Corrente, que foi o campus para o qual eu fui convocado. E aí fiquei
no campus de Corrente, e julho de 2012 até início de 2018, né? Na verdade, até o final de 2017 foi quando eu senti que tinha que voltar para a minha cidade, né? Porque eu terminei o curso de Direito em 2016, então iniciei o curso em 2012 e terminei em 2016. Então eu senti que tinha que voltar para casa e pedi remoção para o campus de Oeiras. Então a jornada um tanto quanto longa, mas deu tudo certo. E a UESP foi tudo para mim. Nesse período, ela foi tudo porque eu consegui meu sonho, né, que era fazer o curso de Direito, consegui trabalhar, consegui, com esse trabalho, fazer o curso que era meu sonho, né, e consegui também ajudar a minha família, consegui coisas que certamente não conseguiria se não fosse a UESP na minha vida. Então a UESP foi tudo para mim, foi o divisor de águas, na verdade. Então, em 2018 eu vim para cá, campus de Oeiras, eu solicitei remoção em 2017, em 2018, início de 2018 foi deferida, e eu vim para o campus de Oeiras. E é uma experiência maravilhosa, porque eu fiquei de 2012 no campus lá de Corrente até 2017, e nesse período eu trabalhei na biblioteca de lá. Ao ser removido para cá, eu fui lotado num setor mais da direção inicialmente, depois na secretaria. Já trabalhei também na biblioteca daqui, então foi uma acumulação muito grande de experiências, além dos contatos com alunos, né? Além daquele contato, daquela experiência ativa com alunos, professores, nos dois campos. É maravilhoso você ter essa experiência de trabalho em múltiplos ambientes, com múltiplos colegas, né? Você agregar experiências, trazer experiências de outro campus, e ao mesmo tempo que você aprende, né? Quando chega em um outro local, é muito bacana. E eu tive essa experiência muito boa, essa experiência de poder trazer os meus contatos, as minhas experiências que eu tive lá no campus de Corrente, ao mesmo tempo que aprendi muita coisa aqui. O ambiente de trabalho da UESP é maravilhoso, é um ambiente muito que a gente fica feliz, a gente sente que há um mútuo respeito, é um ambiente que você consegue sentir feliz quando acorda para ir trabalhar, quando você está lá. São pessoas de excelente... que tem um excelente modo de tratar, né, os indivíduos. Então é um local maravilhoso, tanto para trabalhar. As minhas experiências, os meus contatos com o aluno me deixaram claro que é um ótimo ambiente também para estudar. Eu próprio, quando era aluno, verifiquei que é um ambiente excelente para o aluno, né? Então eu só tenho experiências positivas. A minha expectativa para o futuro campus de Oeiras são as melhores. A gente sabe que o novo campus já está praticamente concluído, né? Faltam detalhes. E é uma mega estrutura, é uma estrutura de universidade muito boa. Tive o prazer de dar uma olhada nas instalações, e é um local muito bacana, muito bonito. Então as minhas expectativas são as melhores. E, gente, eu acho que era isso. Agradeço pelo espaço, né? E reafirmar que eu não estou há 20 anos na UESP daqui, né, que é o aniversário da UESP do campus professor Postônio Queiroz, mas de 2010 até agora, nesses 10 anos de experiência de UESP que eu tenho, eu posso dizer que foi uma experiência maravilhosa. E era isso. Eu agradeço pelo espaço mais uma vez. Obrigado. Você ouviu aí o Francisco Dones. Muito obrigado, um abraço ao Dones aí, sempre bom
né, trabalhar com você. E eu espero que a gente continue trabalhando por muito tempo. Mas, claro, espero também que você passe no concurso que você quer em breve. Então, um abraço. E é isso. Vocês ouviram a série especial com Francisco Dones. Né? Próximo sábado tem mais. E nós vamos agora dar início à nossa série, aliás, ao nosso quadro Minuto Poesia, aqui fazendo parte dos quadros culturais do programa UESP nas ondas do rádio. Hoje o Minuto Poesia é organizado pelas nossas colaboradoras discentes, a Rafaela, a Cleonice e a Letícia, elas que estão responsáveis pelo quadro hoje. Ouçamos. Bom dia, ouvintes do programa UESP nas ondas do rádio. Eu sou a Cleo, sou acadêmica de matemática no campus Professor Posidônio Queiroz. E hoje, no Minuto Poesia, vamos escutar o poema Eu Escolho Meus Amigos pela Pupila, do escritor Oscar Wilde, na voz do premiado diretor de teatro, ator e apresentador brasileiro Antônio Bujanra. Eu escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles eu não quero resposta, eu quero o meu avesso, que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco, eu quero santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade a sua paisagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos nem chatos, quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou, pois aos vê-los loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Parafraseando o Wilde, que escolhamos nossos amigos pelo brilho questionador que há em sua pupila, não pela pele ou qualquer outro arquétipo. Aqueles que nos tragam dúvida e angústia, mas que aguentem o que há de pior em nós. Os amigos são nossos espelhos, como bem retrata o final desta poesia que acabamos de escutar. Tenho amigos para saber quem eu sou, pois os vendo loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos. Nunca me esquecerei de que normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Oscar Wilde foi um importante escritor, poeta e dramaturgo, nascido na Irlanda. Seu livro mais famoso é O Retrato de Dorian Gray, adaptado com frequência para o teatro,
para o cinema, a televisão e quadrinhos. O escritor e dramaturgo irlandês Oscar Wilde nasceu em 16 de outubro de 1854 em Dublin e morreu em 30 de novembro de 1900 em Paris. Ele gostava muito de estudar e tinha predileção pelos estudos gregos e romanos. Chegou a se graduar com honras no prestigiado Trinity College, em Dublin. Foi escritor de uma revista feminina, na qual escreveu diversos contos. Realizou uma mudança na revista, que passou a tratar de comportamento, quando a maioria das publicações desse tipo, naquela época, falavam somente de moda e chapelaria. Em 1895, foi condenado a 2 anos de prisão pelo crime de cometer atos imorais com diversos rapazes. O motivo de sua condenação foi a tempestuosa relação com o poeta Alfred Douglas. Sentindo-se abandonado ao sair da prisão, Oscar muda-se para Paris, onde passa a cultivar uma vida bem mais simples e a escrever sob o pseudônimo de Sebastian Wilmot. Wilde morreu em virtude de uma meningite, agravada por outros problemas de saúde, aos 46 anos. Seu corpo repousa atualmente no cemitério Père-Lachaise, em Paris, sendo um dos mais visitados pelos turistas. As principais obras, as obras mais famosas de Oscar Wilde são o romance O Retrato de Dorian Gray, O Fantasma de Canterville, O Jovem Rei e Outras Histórias, Salomé, De Profundis, A Alma do Homem sob o Socialismo. São essas as obras mais famosas do autor que nós contemplamos hoje. Escutando a poesia, eu escolho meus amigos pela pupila. A partir de agora, a universidade entra na sua casa. Ensino, pesquisa, extensão. Você está ouvindo o ESP nas ondas do rádio. Cultura, divulgação científica e informação no seu sábado. Não saia daí, já já tem muito mais. Eita, menino, que sábado quando chove, o microfone cai, a música errada entra. Mas é assim mesmo, meu povo. Hoje é bom demais. E agora vamos seguir aqui o programa com o Meu Tempo de UESP, o grande Arlan Marques da Rocha, nosso presidente, fez uma entrevista com o maior artista vivo da região do Vale do Canindé, o grande Vivaldo Simão, professor da UESP também, poeta, com uma obra extensa em várias áreas, um grande professor também, um grande intelectual. Então você vai ouvir aí o Meu Tempo de UESP. Bem, gente amiga do programa UESP nas ondas do rádio, muito bom dia a todos, em especial à comunidade uespiana. Estamos de volta com o quadro Nos Meus Tempos de UESP. Nessa oportunidade temos o privilégio de conversar com um egresso do nosso campus, ex-aluno do curso de letras, professor Vivaldo Simão. O professor Vivaldo Simão tem uma atuação brilhante na educação na rede privada do município, tem também uma atuação no campo artístico, posto que escreve poesia, escreve contos, é também cantor
né? Interpreta muito bem e tem uma atuação no campo cultural da nossa cidade bem significativa. Então, para nós é um prazer, para nós é um privilégio, professor, tê-lo conosco para relatar, para nos contar como foi a sua experiência, o que você carrega consigo, como memórias, como experiências dessa fase da sua vida enquanto acadêmico, enquanto estudante do curso de letras da nossa UESP, em especial aqui no campus Professor Posidônio Queiroz. Por favor, fique à vontade. Bom, meu bom dia a todos os ouvintes do programa. Bom dia, Arlan. Eu agradeço o convite. Arlan foi meu companheiro de curso de letras. Fizemos os nossos 4 anos de universidade juntos. A experiência de ter cursado letras no campus Professor Posidônio de Queiroz foi para mim uma experiência de autodescoberta. Eu até então nunca tinha me imaginado professor, sempre fui um apaixonado por literatura, de uma maneira até quase obsessiva. Como o Ziraldo diz, ler é mais importante do que estudar. Eu não conhecia essa frase do Ziraldo até então, mas aplicava isso na prática. Eu me preocupava muito mais em devorar livro do que estudar, né? Sempre fui ávido por conhecimento, sempre gostei de aprender coisas novas, de uma maneira não muito sistemática, porque meus interesses eles são baseados em questões muito particulares. Muitas vezes eu não sou pragmático na busca do conhecimento sobre alguma determinada coisa, mas a literatura sempre foi uma paixão acima de qualquer outra, eu diria até acima da música, que é uma arte também a qual sou muito ligado, e ambas ligadas por um elemento em comum que é a palavra, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à beleza da palavra, e então eu, que era um aluno um tanto relapso, digamos assim, na educação básica, no ensino médio, ensino fundamental, muito interessado nas questões mais humanísticas. Eu era um bom aluno de filosofia, de sociologia, de história, das áreas de linguagem, mas era negligente nas outras áreas, não me interessava muito. E mesmo naquelas que eu gostava, não era um aluno assim que estudava com muito afinco, eu preferia buscar só a parte que me interessava mais de cada coisa. Então, primeiro foi uma surpresa para mim ter entrado na universidade, porque eu não me preparei quando fui fazer vestibular e fui surpreendido com uma ótima colocação. Na época que fiz, fiquei em primeiro lugar. E eu nem esperava passar, na verdade, quando fiz vestibular, porque eu não tinha estudado absolutamente coisa nenhuma. E também não tinha a menor expectativa de ser professor, até porque eu era um adolescente extremamente tímido, fui uma criança e um adolescente extremamente tímidos, e quando entrei no curso de letras, alguma chave foi acionada dentro de mim, porque eu já descobri de cara, no primeiro período, que aquilo me interessava. Então, já de início, o curso de letras foi uma abertura para a autodescoberta, porque eu encontrei uma vocação de verdade. Eu gosto muito mesmo da sala de aula, é uma coisa que eu faço por paixão. Eu tenho formação, por exemplo, em Direito, mas não atuo, não fui buscar um aprofundamento nessa área, embora as pessoas digam, dá mais dinheiro. E a questão é que nem tudo se resume a dinheiro, né? Eu tenho uma relação muito apaixonada com a educação, de fato, pela relação humana que você estabelece com o aluno, de você compartilhar conhecimento. Eu sempre tive uma visão de que o professor ele não é um empurrador de conteúdo, digamos assim. A minha relação com o aluno, eu sempre vi de uma maneira muito horizontal. Eu aprendo muito com meus alunos, muita coisa sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre a sociedade e até sobre os conteúdos, porque você acaba encontrando necessidades específicas, identificando problemas específicos em determinados contextos e observando fenômenos linguísticos, a relação do aluno com a literatura, a capacidade de compreender ou não baseado na formação que a pessoa teve, o que toca o aluno, o que não toca o aluno, o que emociona, o que não emociona. Tudo isso, na prática, a gente vai entendendo melhor como funciona o outro ser humano. Então, a profissão de professor, para mim, ela tem um envolvimento empático muito profundo. E o curso de letras me proporcionou isso, a descoberta dessa possibilidade, desse novo universo inesperado para mim até então. Mas no curso de letras a gente teve uma formação muito precária, eu diria, né? A estrutura da universidade na época era ainda menos adequada do que agora.
A gente está melhorando muito a qualificação dos profissionais, né? A gente não tinha uma estrutura que fosse de fato adequada para a formação de um profissional de letras, né? Tínhamos uma biblioteca muito pobre, uma estrutura física do prédio muito pobre, né? Eu lembro até de uma batalha da gente para tentar colocar ar-condicionados nas salas, porque Oeiras é muito quente, né? E principalmente nesse período de BR-Obró a gente passava muito calor dentro da sala de aula e era insuportável à tarde, né? Isso interfere diretamente no aprendizado do aluno, na concentração. Quando chovia, nós tínhamos problemas com infiltração. Então, havia carência de profissionais qualificados, havia carência de material. Hoje há uma melhoria na UESP, pouco a pouco as coisas têm sido conquistadas e, embora não esteja ainda no ideal, a gente já tem a perspectiva de um campus novo, a gente já tem profissionais com muito mais qualificação, a gente já tem uma estrutura física mais adequada, mesmo num prédio que não foi feito para ser uma universidade, né? As salas são climatizadas, a gente já tem um laboratório de informática um pouco melhor do que aquele que a gente tinha antes. Enfim, as coisas têm avançado nesse sentido. E a minha experiência no curso de letras foi isso, foi essa autodescoberta mesclada a essa batalha para conseguir concretizar um conhecimento, apesar de haver uma estrutura muito pouco adequada para as nossas necessidades na época. E, acima de tudo, foi uma experiência de convivência humana muito interessante, porque eu conheci pessoas de vários lugares, com várias vivências diferentes, que somaram muito à minha própria vida, né? Eu fiz amizades que se tornaram verdadeiras irmandades dentro do curso de letras. Ficou um legado desse período. A experiência de conviver durante 4 anos com um grupo de pessoas tão heterogêneo também me formou como ser humano, também influenciou na minha formação como professor. Tudo isso ficou de legado desse período que a gente estudou no campus Professor Posidônio de Queiroz. Bem, professor Vivaldo, realmente sabe as palavras, boas colocações. Com certeza nós tivemos avanços, muitos são naturais, outros foram construídos, foram provocados, e o fato é que temos perspectivas para melhoras, e isso é muito bom. Bom também porque você faz parte dessa história, tanto como aluno, como posteriormente, depois de graduado, depois de experiências no campo da educação, você volta para o nosso campus na condição de professor substituto. Conte-nos um pouco da sua vivência, da sua experiência, de como tem sido a tua atuação enquanto professor do campus Posidônio Queiroz. Bom, eu acho que para qualquer profissional da área de educação é uma experiência muito engrandecedora, que agrega muito trabalhar com o ensino superior, né? É uma experiência bem interessante e é um aspecto curioso em relação a esse trabalho. Não é nem um aspecto positivo, mas um aspecto curioso, que é o fato de que eu tenho trabalhado com a educação privada nos últimos 7 anos, na rede privada de ensino, e há muito tempo não tinha contato com a educação pública. Eu trabalhei durante os primeiros anos como professor, né, após a minha formatura em letras, e depois passei a trabalhar numa escola da rede privada, né, o Instituto Barros de Ensino. Então você entra em contato com outro tipo de alunos que vêm com uma estrutura familiar muito mais consistente, com uma base educacional mais forte. E ao longo de 7 anos eu meio que perdi o contato com a experiência de lidar diretamente com pessoas que vinham da educação básica. E aí na universidade eu pude ter novamente esse contato. E é chocante você perceber o desnível que existe entre os dois lados, né? Vim de uma experiência na educação pública, passei a trabalhar por muito tempo somente na educação privada, volto a ter contato com aqueles que vêm da educação pública, mas de uma etapa do processo já mais avançada, aqueles que já passaram por todo o ensino fundamental menor, maior, ensino médio, e que receberam uma formação muito deficiente. Uma grande parte dos alunos disse que não tiveram aulas de literatura. Percebe-se que a formação deles a respeito da língua portuguesa, o vocabulário, o domínio das estruturas da língua portuguesa e até mesmo a leitura de mundo, assim, devido à precariedade na formação que eles tiveram, infelizmente, e não por culpa deles, se reflete na forma como eles têm dificuldades em assimilar certas informações, em produzir certos conteúdos, em escrever, em interpretar.
Então isso ficou muito evidente quando eu tive contato com as primeiras turmas já, principalmente aquelas que estão iniciando, né? A gente percebe até uma evolução muito grande na turma à medida que elas avançam, o que é óbvio também que acontece, né? Por conta de ser uma formação gradual. Mas para mim, não que eu tivesse perdido completamente a noção disso, óbvio que não, mas para mim foi um alerta, né, de que havia uma coisa que eu tinha, de certa forma, meio que deixado um pouco debaixo do tapete durante o período em que eu estive trabalhando somente com a educação privada, na rede privada de ensino, né, que há um problema estrutural muito forte, muito grande, muito profundo na educação básica brasileira, na educação pública básica brasileira, e que esse problema ele vai se refletir no ensino superior. E, obviamente, eu não estou aqui atribuindo a culpa aos professores, né, que trabalham com as armas que têm, certo? O problema é muito mais profundo. Mas, de certa forma, existe uma bola de neve nisso tudo, porque o estudante de letras chega com deficiência na sua formação porque veio da educação básica, e essa deficiência vai acompanhar o estudante durante o curso como um processo de reflexão daquilo que havia acontecido antes na sua formação, e depois ele vai tornar a educação pública com um ciclo que se repete de professor que teve uma formação precária e que vai ter que formar agora novas turmas dentro de uma estrutura precária, entende? Eu tenho tido contato, obviamente, com alunos extremamente talentosos, que certamente serão professores maravilhosos, professores excelentes, e tenho observado, na minha experiência em escola particular, um fenômeno curioso. Há alguns alunos que têm um oratório, uma didática muito boa, que são criativos e que seriam grandes professores se não tivessem que optar por escolhas, às vezes familiares, por escolhas que estão além da própria vontade deles, e por também a questão de terem na cabeça uma ideia de que a profissão de professor ela não é uma opção para quem quer, para aqueles que desejam ter uma vida financeiramente confortável, né, que é uma lógica que acaba regendo as escolhas das pessoas. Uma aluna minha outro dia na rede privada de ensino, eu conversando com ela a respeito de que profissão que ela gostaria de exercer, me confessou que pretende fazer direito ou medicina, mas a grande vontade que ela tinha mesmo era de ser uma professora de matemática. E isso me chamou muita atenção, porque eu tenho certeza que seria uma professora de matemática brilhante, mas que vai acabar não chegando a uma licenciatura por conta disso, né, de haver toda uma estrutura cultural que bloqueia essa questão da vocação de ser um professor na cabeça desses meninos, dessas meninas, porque eles querem ter uma profissão que dê status, que dê retorno financeiro. Muitas vezes a escolha também não é deles, são dos pais. As escolhas são dos pais que querem um retorno, feedback, né, daquilo que investiram a vida inteira. E a gente vive num mundo que é regido pelo capital, não é isso? Então, na universidade eu pude ter um contato mais aprofundado com essa questão de como o Estado é negligente com a educação pública e como ele é responsável pela criação de um processo cíclico de que o Estado continua a oferecer sempre e sempre, né, nesse ciclo vicioso que não há a menor perspectiva de ser quebrado nem tão cedo, certo? Então esse aspecto me chamou muita atenção do trabalho
com a universidade. E reforçou uma ideia que eu tinha já quando aluno, né? Eu lembro que a universidade me chocou no sentido de que era um universo muito diferente daquilo que eu havia vivenciado na minha experiência como estudante da educação pública. A universidade é quase como um outro mundo, certo? Você tem contato com outros tipos de informação que estão muito além daquilo que você tinha antes, que é, na verdade, uma coisa que deve acontecer, né? Você deve avançar um degrau a mais, 2 degraus a mais, 3 degraus, mas eu acho que existia uma dissonância muito grande entre aquilo que eu tinha acabado de ver até o último dia do meu 3º ano de ensino médio e aquilo que eu passei a vivenciar já no 1º, 2º, 3º período do curso de letras como aluno. E aí eu sempre pensei, se me tornar professor da universidade um dia, eu vou tentar amenizar essa diferença, não levar a coisa tão para o lado teórico, tentar estabelecer uma ponte aí entre esse abismo que existe entre uma coisa e outra. E eu não sei se eu consigo isso de fato, né? Porque você nunca consegue concretizar absolutamente aquilo que você planeja, mas o esforço que eu faço como professor de ensino superior é para tentar estabelecer uma ponte entre esses dois lados do abismo que infelizmente existe. Um aspecto que eu acho que deve ser muito buscado dentro da universidade é que a gente precisa ser menos teórico, a gente precisa ser mais pragmático, no sentido de que a pessoa que está sendo preparada para entrar em sala de aula muitas vezes não vai conseguir levar aquele cabedal teórico que trazem questões que estão muito além da vivência que essas pessoas terão da profissão de professor em escola pública para a formação desses professores, né? Eles precisam se aproximar mais do universo daqueles alunos com os quais eles vão trabalhar, né? Um dos meus primeiros trabalhos na universidade como professor foi um projeto que fazia uma relação entre as estruturas poéticas do rap com estruturas literárias consagradas, né? Com a poesia de gente como, por exemplo, o Gregório de Matos, que tinha uma poesia muito urbana, muito contundente, cheia de crítica social e que, de certa forma, tem uma relação com o rap, e também estruturas da literatura de cordel, que exploram metrificações que são demandadas dentro de uma música bastante rítmica, como é o hip hop, o rap. Os alunos da primeira turma fizeram um trabalho bem interessante que conseguiu chamar a atenção daqueles meninos da periferia com os quais eles trabalharam, justamente porque juntava esses dois universos, o universo que vinha lá da teoria literária com o universo da vivência do menino do dia a dia. Então eu acho que a universidade deve dar atenção a esse tipo de coisa, certo? E é isso, né? É uma experiência que tem me ensinado muito. Eu tive que fazer o curso de letras, de certa forma, estudando coisas com as quais eu já não tinha contato há muito tempo, porque estava absolutamente ligado ao trabalho prático na sala de aula, e tive que reler muita coisa, tive que relembrar muita coisa das quais eu nem lembrava mais. E aí toda essa experiência me leva até a fazer uma reavaliação crítica da minha própria formação como estudante de letras, do curso de letras em Oeiras, né, do histórico do curso de letras em Oeiras, por eu ter sido parte desse processo que vem sendo construído até chegar aqui onde estamos, né, e que vai avançar muito ainda. Então, da mesma forma que ter ingressado no curso de letras como estudante me deu acesso a uma chave que me levava a algum lugar novo para mim, de aprendizagem, de autoconhecimento, a experiência como professor traz também a mesma possibilidade, traz também a mesma abertura para um novo universo de aprendizagem e de autodescoberta. Em Oeiras, 11h49. A gente agradece aí Vivaldo Simão, Arlan, pelo quadro, e a gente manda um abraço assim todo especial também para o pessoal que está lá no Rosário, a Branca, a Gá, Valdemar, o pessoal ali da família do Angelmar. A gente agradece pela audiência de vocês. A Branca disse que todo sábado está ligada no ESP nas Ondas do Rádio, e a gente agradece. E aí vamos de Música no Ar. Música no Ar hoje ele traz uma homenagem ao Piauí, né? A gente está na semana ainda do Piauí. Este sábado a gente está aqui próximo das comemorações do nosso estado, e a música que vocês vão ouvir é de uma compositora bastante popular. Penso que quem é piauiense vai se encontrar nos sons e nas palavras que nós vamos ouvir nessa música que se chama O Piru Rodou.
querem meu amor. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E as águas do mar desce, desce, desce no cordão. As meninas dessa terra e tem amor no coração. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. Eu saí da Inglaterra com destino Maranhão, culpado de minha sina e magoado do avião. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E borboleta na parede é sinal de casamento. As meninas dessa terra e todas estão de apartamento. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E vou-me embora dessa terra, morar em outro lugar. Vou levar o meu amante pra com ele me casar. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. Eu saí da Inglaterra com destino Maranhão, culpado de minha sina e magoado do avião. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E borboleta na parede é sinal de casamento. As meninas dessa terra e todas estão de apartamento. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor. É isso aí, essa é a Maria da Inglaterra e a gente, para comentar a música O Peru Rodou, vamos ouvir o nosso querido amigo e professor Alfredo Verne Lima Torres. O professor Alfredo é professor do IFP, é doutorando em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em letras pela Universidade Estadual do Piauí. Alfredo está diretamente ligado à cultura musical do Piauí, é um grande músico do nosso estado. Fala aí, Alfredo. Maria da Inglaterra, o que dizer dessa grande compositora piauiense? Olha, o meu contato com a Maria da Inglaterra, ele se deu a partir de um projeto chamado Boca da Noite, um projeto organizado pela Fundação de Cultura do Piauí, e eu fiquei muito impactado no meu primeiro contato com essa compositora, porque eu não conhecia, ainda no contexto de Teresina, uma voz assim que trouxesse toda uma tradição oral nordestina, que falasse da vida mesmo do sertanejo, que falasse dos ditos populares, que trouxesse toda essa imagética do sertão, que falasse das cantadeiras, das rezadeiras. Então foi uma música muito impactante, porque além de sua riqueza melódica, musical, ela tem essa riqueza poética. Como a gente sabe, a Dona Maria da Inglaterra ela não teve uma formação acadêmica, vamos dizer assim, né? O que não quer dizer nada. Sua obra simplesmente brota dessa naturalidade, né? Dessa visceralidade. Ela, embora não tenha tido essa formação, vale a gente dizer que a música dela não é uma música também sem forma. Pelo contrário, ela soube sintetizar todas essas vozes do sertão. Eu comparo o trabalho dela assim com o Luiz Gonzaga, no sentido de que soube juntar várias tradições do Nordeste, o cantador de viola, as rezadeiras, os trabalhadores da roça,
as meninas que querem começar a namorar, como diz nas canções dela, do Luiz Gonzaga. Todo um conjunto de questões do sertão que a música dela soube organizar de uma maneira muito feliz. Então eu vejo a Maria da Inglaterra como uma continuidade desse projeto gonzaguiano de sintetizar, de organizar todas as questões que envolvem o universo do sertão. Agora é curioso que tanto ela como Luiz Gonzaga, eles são de um contexto rural, nordestino, mas eles terminam compondo grande parte de sua obra num espaço urbano. No caso do Luiz Gonzaga, no Rio de Janeiro, capital da época, né? Uma cidade imensamente grande, já mais cosmopolita. E no caso de Maria da Inglaterra, ela veio para Teresina, que de qualquer modo já é uma capital de quase 1 milhão de habitantes, bem diferente do sertão onde ela nasceu. Ela nasceu no interior do Piauí. Então isso chama muita atenção. Sobre a canção Piru Rodô, ela é muito interessante. É uma canção que tem assim um sabor de folclore. É como se a gente estivesse em meio a uma tradição oral que nos transmite de maneira muito rica toda essa imagética da cultura nordestina. Se você observar, a música ela tem uma melodia repetitiva que vai sempre sendo reiterada, né? Ela tem uma estrutura de cantiga de roda, poderia dizer assim. O Piru Rodô é quase uma cantiga de roda, tem esse sabor de brincadeira da infância no sertão. E ela traz dentro da canção vários ditos populares. Borboleta na parede é sinal de casamento. Então ela vai conseguindo assim costurar toda essa fala do sertão, os ditos populares. E ela mistura também com imagens urbanas da modernidade. Ela fala do danado do avião, ela fala do apartamento. Ou seja, ela vai misturando esses dois registros e criando uma música muito interessante, que tem esse efeito ao mesmo tempo de cantiga de roda do sertão, mas que fala também dessa paisagem urbana. Então eu acho que ela foi muito feliz, sem contar a sugestividade erótica que tem na letra, a ideia do Peru Rodô, né? Se a gente for pensar aí, existe uma sugestão também erótica, como tem várias canções da Maria da Inglaterra. Então é isso. Em resumo, eu tenho isso para dizer dessa magnífica compositora. Eu agradeço a atenção de todos os ouvintes e quero dizer que é um imenso prazer participar desse programa, o ESP nas Ondas do Rádio, e desse quadro muito interessante chamado Música no Ar. Obrigado, pessoal. Então, obrigada, professor Alfredo. Em Oeiras